Boa noite. Esperar o pessoal entrar aqui. Deixa eu mandar. Caminhar aqui pro pessoal. Enquanto isso, como a live já vai ficar salva, né? A gente já vai pontuando como é que funciona o quadro. Tamis, te chamo já para poder a gente iniciar, mas já vai encaminhando aí pro pessoal para que a gente possa apresentar. Deixa eu encaminhar aqui também. Acho que eu já vou chamando o Tamis para aparecer lá no dela também. Deixa eu virar minha câmera. Boa noite. Boníssima Boa noite. noite, tudo bem? Eita, que saudade de você, hein? Mulher, a gente precisa marcar. Com certeza. Bom, Tamis, muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente vai apresentar aqui enquanto o pessoal vai chegando. Também vai encaminhando aí, Tamis, pro pessoal. Pode deixar, tô fazendo, tô mandando aqui para todo mundo. Perfeito. Como a live vai ficar salva, a gente já vai explicar um pouquinho como é que funciona esse quadro, né? A gente chama de quadro com os parceiros, justamente porque a gente fez esse quadro para que a gente pudesse compartilhar experiências, para que a gente pudesse conversar, tirar dúvidas, dificuldades e pegar numa temática que a gente sabe que o nosso parceiro, seja cliente, seja amigo, seja o nosso parceiro mesmo, ele tem domínio sobre esse assunto e não poderia ser diferente com a Tamires, justamente por conta da temática autenticidade. Daqui a pouquinho a gente vai explicar e vai passar a fala para a Tamis para ela explicar o porquê isso de autenticidade da temática de hoje, mas é justamente por ela ser a empresária da Coxinha Vida, que eu tenho certeza que muitas de vocês já conhecem. E por isso a gente trouxe essa temática, porque a gente viu o quanto a Coxinha Vida, ela tem essa autenticidade totalmente própria dela. Ela consegue ser uma marca autêntica, diferente. E essa diferenciação é o que faz total, na verdade, é a essência da marca e faz com que realmente as pessoas consigam se conectar, consigam ter uma identificação com a marca e dizer, não, é muito além do que uma coxinha, né? Então isso é muito importante. E quem não conhece, já fica aí o convite para Com conhecer certeza. essa mulher maravilhosa, escritora também. Nosso livro é Empreendedorismo, Conselhos de quem faz acontecer. Quem não conhece, também já busca conhecer, para vocês conhecerem um pouco mais da história, que é que hoje ela vai falar pouquíssimo, um resumo de quem é e como ela chegou no patamar que ela está hoje, juntamente com a empresa dela. Vamos lá, conte pra gente. Pronto. Pois é, primeiramente boa noite a todos que estão chegando, quem vai pegar depois essa live, aproveitem o conteúdo dessas maravilhosas, que essas meninas entendem muito, muito, muito. Então, suguem todo o conhecimento delas. Pois bem, vamos falar sobre a questão da autenticidade, né? É a personalidade de cada um, né? Impressa na marca, na empresa de cada uma de vocês. É muito importante que vocês entendam o valor que isso tem, né? Porque as pessoas, elas não se conectam com coisas, elas se conectam com pessoas. E as pessoas, elas são diferentes. E a gente se identifica com pessoas diferentes. Então, é muito importante que vocês entendam que não é para você alcançar todo mundo, não é para você tentar agradar todo mundo, é para você ser você. Porque quando você imprime a sua personalidade, a sua essência, as pessoas que se conectam com aquilo vão fazer isso de uma forma muito profunda, né? Então, eu costumo dizer que a gente não tem só clientes na Coxinha Vida, né? A gente tem amigos, a gente tem fãs, né? A gente tem uma legião. São os coxinhanáticos. Não são qualquer um, né? Porque as pessoas realmente, elas abraçam as nossas ideias,
abraçam as nossas causas, abraçam toda a ideologia e todos os valores da Coxinha Vida, porque elas se identificam com isso. Então, é muito importante que vocês não tentem alcançar todo mundo e agradar todo mundo, porque vocês não vão conseguir, aí vão se frustrar, vão criar uma personalidade que não se sustenta. E é até engraçado você falar isso, Tamis, porque assim, uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu lhe conheci, a gente se conheceu na viagem, eu ainda não conhecia, que a gente foi para São Paulo juntas, porque eu transferi isso de forma muito leve e natural para o online. Tudo que acontece no offline, vocês conseguem imprimir isso no digital. E isso é muito importante, principalmente para a gente que trabalha com marketing, a gente entende o valor, né, e a importância de você ser realmente quem você é. E você imprimir isso para as pessoas que lhe acompanham, porque uma hora alguém que lhe conhece no digital vai lhe conhecer pessoalmente, vai perceber Exatamente. quem você é de verdade. Então é importante demais isso. E as pessoas entenderem, Carol, às vezes o pessoal me pergunta muito assim, Tamires, mas eu não tenho paciência de ficar toda hora no digital. Eu não quero expor a minha vida. E eu costumo sempre reforçar, você não precisa expor o que você não quer expor, né? O seu perfil profissional é sobre a sua empresa. Então, você não precisa mostrar o seu dia a dia de uma forma tão pessoal. Você pode mostrar como é o dia a dia da sua empresa. Você pode aproximar as pessoas daquele ambiente sem você precisar mostrar todas as suas vulnerabilidades, né? Pensa sempre no âmbito profissional. Você não precisa virar a blogueira, né? A blogueira para você mostrar o seu conteúdo, mostrar a sua empresa, mostrar a sua marca, o seu negócio. Não, você precisa se conectar com as pessoas. Então, é só ter esse leve cuidado, né? Se é uma loja de roupa, mostra o dia a dia, como é. O que é que você precisa arrumar, né? Nessa loja. Como é a organização, como é a divisão das araras. As pessoas querem ver quais são as roupas que chegaram, né? Eita, chegou novidade, quero ver o que é que chegou. Antes de ir para a arara, eu quero ver o que é que chegou. As pessoas se interessam, né, pelo outro. A gente se identifica e se conecta. E do mesmo jeito a Coxinha é vida. Então, eu não preciso mostrar tudo da minha vida pessoal. As pessoas sabem só uma pequena parcela da minha vida, que é a parcela que eu escolhi mostrar, né? Mas todo o resto é meu. Perfeito. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? É verdade. E é uma coisa até que me veio agora, que assim, hoje o que é que a gente percebe muito? Virou até uma justificativa das pessoas dizerem assim, eu não gosto do digital, não quero aparecer no digital, porque eu não quero mostrar minha vida pessoal. Cara, não precisa mostrar 100%, você tem o controle disso. O controle está nas suas mãos, você mostra o que é necessário de forma estratégica e assertiva. Mas você não precisa Exatamente. 100% ou construir um personagem que não existe. Porque isso realmente não se sustenta no longo prazo. Não é isso? Se parar para pensar, né, o dia tem 24 horas, né? Então, você não mostra tudo do seu dia. Você escolhe o que você quer mostrar. Né? Exatamente. E tocando nessa parte de autenticidade, né? Mostra um pouquinho mais, porque assim, você domina essa temática. Mostra um pouquinho mais qual é a diferença da Coxinha Vida, quais são os passos que você faz que torna autêntico, né? Eu já posso citar alguns que eu já acompanhei e acho muito criativo, gente. Toda vez que eles têm uma coxinha diferente, um sabor diferente, tem um nome diferente também para essa coxinha, né? Então, além desses detalhes, a Tamires, junto com o esposo dela, eles montam essa estrutura para gerar a autenticidade, a diferenciação da marca deles, para que toda vez na memória dos consumidores isso possa já despertar aquela identificação, aquela conexão. Mas conta aí mais os passos que vocês fazem que torna isso tão autêntico, tão fã assim, da marca de vocês. Exato. A Coxinha Vida, quando a gente criou a Coxinha Vida, a gente pensou numa empresa
que fosse voltado para pessoas que tivessem intolerância à lactose, que na época era uma dor muito grande minha. Então, nós pensamos muito em desenvolver uma massa, né, que fosse acessível e que fosse muito gostosa, muito diferente, que não perdesse qualidade para atender essas pessoas, né, sem derivados de leite, sem derivados de ovo. E quando a gente pensou na empresa, a gente precisa imprimir a nossa personalidade. Qual é o lado que a gente quer mostrar? E como sou eu e Robson, né, são duas pessoas, teria que ser algo que fosse comum dos dois. E algo que é muito comum de nós dois é o humor. Então a gente brinca muito o dia inteiro, a gente se diverte muito o dia inteiro, até com as coisas mais difíceis a gente brinca. Então, isso foi uma das coisas que a gente decidiu que seria a personalidade da nossa empresa. Tanto que, antes da empresa ser mostrada para o mundo, a gente criou o Instagram lá em 2017. Ainda nem era moda esse negócio de empresa no Instagram. Mas a gente criou essa página e era inicialmente uma página de humor para atrair as pessoas. Então, a gente criou conteúdos sempre com fotos engraçadas relacionadas à coxinha, memes, né, coisas engraçadas que chamassem a atenção das pessoas para que elas começassem a seguir as nossas redes sociais. Eu não sabia nem o que era tráfego pago naquela época, minha gente. Não sabia o que era patrocinar, nada. Foi tudo assim no gogó. E a gente trouxe isso para a Coxinha Vida. E sempre eu pensava assim, tá, mas o que a gente pode fazer de diferente? Tá, mas essa parte é engraçada, mas o que a gente pode trazer assim de inovador, né? O que a gente pode trazer se espelhando em pessoas maiores, em empresas maiores, mas que imprima a nossa essência, né? E aí começou a surgir a ideia das edições limitadas. A gente tinha muitas ideias assim de sabores mirabolantes. Será que seria gostoso se juntasse isso que é bom com essa outra coisa que é boa? E aí a gente começou a lançar. O primeiro sabor de edição limitada foi a coxinha de Nutella. E na época fez muito sucesso. Aí a gente, agora tem uma lista de coisas que a gente quer fazer também. Vamos lançar os próximos. Só que a gente já tem um cardápio muito grande. Hoje em dia a gente tem uma diversidade de 14 sabores no nosso cardápio. Não tem condições de a gente ficar sempre acrescentando um novo sabor sem retirá-lo. Então o que pensamos? Utilizar também gatilhos mentais de escassez, né? Gatilhos mentais de exclusividade. Então, as edições limitadas são esses sabores diferentes, completamente diferentes. Eles só valem enquanto durar o estoque. Acabou o estoque, você não come mais aquele sabor, mesmo que você tenha gostado muito, mesmo que você peça muito, a gente não faz de novo. Então, você tem que aproveitar aquele momento para você comer aquele sabor diferente que vocês tanto gostaram, né? E assim funciona. Então a gente já lançou coxinha de sushi, a coxi. A gente já lançou de carne de sol com cuscuz. A gente já lançou pernil suíno na cerveja preta. Já lançou a de acarajé. Então assim, sempre vem uma coisa diferente. E tem outros aí ainda para vir, que a gente já fez testes e tudo. Vamos lançar. Então a gente sempre faz um alvoroço nessa internet, porque as pessoas já querem saber qual é o próximo sabor, elas já querem experimentar, elas querem conhecer. Quando a gente lança, tem gente que já compra assim estoque para levar para casa congelado, com medo de ficar sem. Então, é muito, muito, muito interessante. Isso é uma coisa que funcionou muito e virou realmente um carimbo nosso, né? As pessoas já esperam os nossos sabores mirabolantes e diferentes. Eu aposto que já tem alguém aqui nessa live com água na boca. Falando em coxinha, Larissa, eu já sei que está apaixonada. Chama que você chama? Coxináticos, né? Coxináticos. Coxinha náticos. Meu lado. Porque eu nunca gosto tanto de coxinha, mas enfim. É porque são sabores totalmente inovadores, né? Não é uma coisa que você encontra no mercado assim com muita facilidade. Então, é um diferencial muito gritante e muito forte de vocês. E vocês transmitem essa leveza, essa inovação, criatividade no comportamento, na linguagem de vocês. Isso é muito bonito de se ver. Às vezes eu olho...
A gente pensa sempre, Carol, no universo da coxinha, né? Eu digo que a coxinha vida tem um universo próprio. Então, quando a gente lança também os ovos de Páscoa de coxinha, que esse ano foi também assim muito aceito, muito bem aceito. Quando a gente lança coisas assim diferentes, né? O naked de coxinha, que é o bolo também que a gente tem, o buquê de coxinhas, que sempre, ó, Dia das Mães e Dia dos Namorados, esqueçam qualquer outra coisa, é buquê de coxinha que vai sair, né? Então sempre tudo voltado para esse universo da coxinha, as pessoas se conectam, né? É você pensar um pouco fora da caixinha também, né? Pensar um pouco fora do usual, do que todo mundo está fazendo. E aí você consegue imprimir essa personalidade, essa identidade que é tão exigida que as pessoas esperam, né? Isso chega a ser até engraçado, porque assim, as pessoas acham que inovação é você reinventar a roda. Só que não, você e transformou isso em algo inovador e que gera essa identificação, gera essa conexão com um público específico, que é o público que não consome, por exemplo, unicamente a coxinha de frango, né? Que é o mais comum. Exato. Que você vê nada de braçada no mercado que está aberto para profissionais que estão com essa visão com essa mente muito aberta. Exato. Perfeito. O Murilo Gun, ele fala que você não precisa criar algo novo, né? A criatividade, ela é a combinatividade. Ele criou esse termo, né? Então, é exatamente você pegar duas coisas completamente distintas, mas que se você unir elas se casam, né? E é exatamente isso que a gente vive tentando fazer e imprimir isso nos rios, né, nas redes sociais. A gente gosta muito de brincar com aqueles vídeos nas redes sociais, porque é até uma forma de as pessoas se sentirem mais leves. Tem gente que manda mensagem pra gente, eu não perco um dia porque é meu momento assim de lazer, de ver os vídeos de vocês. Então, é muito gratificante também saber que você deixou o dia da pessoa um pouco melhor, né? E um dos pontos, né, que você estava comentando e que eu sinto que faz a diferença, além dessa diferenciação, dessa autenticidade, é justamente com o seu a edição limitada, os gatilhos, eles são soltos. Sempre você mais seus posts estão puxando todos para internet. Eu lembro da edição limitada, quando você colocou para escolher qual é que deve voltar, qual é que vocês estão sentindo falta. Isso faz que os seguidores, a audiência, eles sintam que pertencem a uma comunidade, né? Um senso de pertencimento. Então, eles sentem, não, eu faço parte daquela comunidade. Então, para a edição limitada vir, para algo vir da Coxinha Vida, precisa que a gente também interaja e incentive essa conexão. Então, acho que isso faz total diferença nos conteúdos de vocês, principalmente em vídeo, porque a todo momento vocês puxam eles para junto de vocês. Como grupo Exato. também. A gente costuma dizer que a gente não é ninguém sem os coxinhanáticos, né? Sem as pessoas que estão acompanhando a gente, seguindo, comprando as coxinhas. Sem essas pessoas, a Coxinha Vida não existe, não faz sentido. É para elas, né? Tudo que a gente faz é para elas, é pensando nessas pessoas. Então, esse senso de pertencimento é muito interessante, Lari, nessa questão da edição limitada. Sempre que a gente faz as campanhas da edição limitada, tem um momento de prova dos sabores novos. E a gente escolhe coxinhanáticos mais engajados para serem provadores oficiais. Então, é até uma forma assim da pessoa, nossa, eu participo todos os dias e eu participo mesmo, porque eu provei, eu dei meu feedback, eu disse se estava bom, se não estava, o que é que precisava melhorar. E as pessoas se sentem de fato parte, porque elas são de fato parte desse universo paralelo da Coxinha Vida. Isso é muito importante, né? Porque cai naquela ideia exatamente que a gente já falou nas outras lives. A gente tem que lembrar, porque elas são, por mais que a história do algoritmo e tudo mais, mas tem que lembrar que o nosso funcionamento é pessoas. E pessoas, elas precisam ser bem representadas
gerar uma identidade, ter aquele crescimento, ter uma comunidade. Isso é o lado natural de qualquer pessoa. E justamente o lado humano também, emocional, vai muito ao lado racional. Ele sempre está ativo. Então a gente precisa dessa conexão para sentir ali quentinho, eu faço parte, eu sou fã da marca. Então, em cada detalhe, a gente trouxe justamente a camisa para transmitir isso, porque cada detalhe, gente, é sério isso mesmo, cada detalhe da Coxinha Vida é pensado justamente nos fãs da marca. Desde a parte física, a parte... Uhum. Então, eu aqui pensar que vocês são a representação concreta de uma frase que a gente usa muito, que é parte do seu rede social, a extensão do seu negócio. E vocês só conseguem fazer isso com muita fluidez, com muita naturalidade. Então, conta pra gente como é que você administra o seu tempo para você ser essas duas pessoas, né? Porque você é o profissional que vai lá e executa, e você é a produção, você é a produção, você é tudo isso, mais uma. E você consegue fazer muito bem feito. Como é que você administra o seu tempo? Se você tem algo de produtividade, organização, a gente como isso. Pronto. Eu falo, repito e bato na tecla de novo. Precisa ter planejamento. Eu digo sempre, gente, planejem o dia de vocês, planejem a semana de vocês, planejem o mês de vocês. É muito importante que você saiba onde você quer chegar para você montar as estratégias e alcançar aquele objetivo. Porque se você vai vivendo igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, as coisas não funcionam. Você não chega onde você gostaria, você chega onde a vida te levar, né? Então, a gente sempre tem as nossas reuniões, eu e Robson, a gente senta, conversa, define o que vai fazer, qual é a nossa intenção, então tudo tem muita intencionalidade. E a gente decide o que a gente quer, né? A gente quer trazer mais um negócio mais engraçado. Agora, no aniversário de 5 anos, a gente decidiu que ia ter um negócio mais emocionante. Então, a gente fez vídeos mais emocionantes. As pessoas mandaram mensagens. Nossa, eu chorei ao ver o vídeo, porque eu me lembrei do tempo que eu conheço vocês, de quantas festas vocês já participaram, né, com a Coxinha Vida. E a Coxinha Vida, ela tem isso também, de estar em momentos muito especiais na vida das pessoas. Então, acaba sendo marcante. E a intenção da gente é que seja marcante de uma forma positiva. As pessoas já têm muita resistência por outras empresas que falharam com elas, né? Então, a gente quer mostrar que elas podem sim confiar. E nas redes sociais a gente faz a mesma coisa. Então, existe um planejamento, existe uma divisão de tarefas, né? A gente sabe quais as funções de Robson, quais as minhas funções. Quando a gente terceiriza alguns serviços, a gente sabe quais funções precisam ser terceirizadas. Tudo é muito bem definido, muito bem identificado. Então a gente não se perde, porque a gente sabe exatamente o que precisa fazer e o que precisa delegar. Mas essa é uma curiosidade agora. Isso de vocês sempre foi ou vocês desenvolveram, assim, de se expor nas redes sociais e colocar fora pensam na prova que vocês fazem? Como foi isso? Pronto. Eu até disse na minha rede pessoal, né, essa semana, eu disse, gente, eu sou sem vergonha já tem tempo. As pessoas acharam engraçado. Mas é verdade, eu sou sem vergonha já tem um tempo. Por quê? Há alguns anos atrás, antes da gente ter a Coxinha Vida, quando eu me formei, a gente morava em Arapiraca, Alagoas. E como eu estava distante de todo mundo, da minha família, dos meus amigos, né? Não tinha nenhum familiar, nenhum parente, nenhum amigo lá na cidade, eu criei um blog para eu me comunicar com as pessoas que eu conhecia. E aí, na cidade, não tinham muitas pessoas que trabalhavam com blog na época. Era um negócio lá para 2014, sei lá, assim, tipo um negócio bem, bem antigo. E aí, uma jornalista da cidade viu uma publicação minha e me colocou numa lista de influencer, que na época nem era influencer ainda, mas assim, de pessoas ligadas ao digital, né? E eu cobria os eventos da cidade. Então, eu fazia matérias escritas, eu gravava para o Instagram,
eu gravava para o YouTube, as pessoas começaram a me convidar para tirar fotos para as lojas delas. Então, assim, eu acabei tendo, de certa forma, uma escola nesse período da minha vida, porque eu conversava com a câmera e eu não tinha problema com isso, né? Assim, fui aprendendo a não ter problema com isso. Eu gravava, eu mesma editava meus vídeos, então eu precisei aprender a ouvir minha própria voz, ver o que estava bom, o que não estava, melhorar a iluminação, melhorar o cenário, né? Tudo isso eu tive que ir aprendendo. Depois que a gente voltou para Petrolina, eu deixei o blog de lado. E aí eu fui me dedicar à minha carreira de advogada, né, na área jurídica. E aí deixei essa parte de lado. Então, quando voltou a Coxinha é Vida, a gente acabou sendo algo muito natural. No início, eu não queria aparecer. No início mesmo da Coxinha é Vida, se você olhar as primeiras publicações, as primeiras fotos bem antigas, não vai ter tantas fotos minhas e de Robson, porque a gente não queria aparecer. Só que chegou um momento em que, assim, eu percebia que as pessoas se conectavam com a gente. Não era com a marca por si só, era com a gente. Era quem estava por trás da Coxinha é Vida, que as pessoas queriam saber. Como era que funcionava uma fábrica de coxinhas? As pessoas não sabiam como funcionava. Então, quando o pessoal via uma empanadeira, o povo enlouquecia. Gente, quer dizer que é assim que passa, é uma esteira que passa a coxinha. Então, assim, foi uma coisa mais natural mesmo. De a gente mostrando uma coisinha aqui e as pessoas irem gostando. E aí traziam feedbacks positivos. A gente, ó, isso aqui dá pra mostrar um pouquinho mais. Até que eu perdi completamente a vergonha na cara. E aí apareço toda hora mesmo, e perturbo todo mundo. E faço parte do dia das pessoas. Sim, hoje a gente fala dos maiores números. Inclusive, hoje a gente precisam se posicionar, que tem um negócio que não estão no digital, que estão deixando dinheiro na mesa. É de fato alimento e esses medos de não ser aceito, de ser inútil, de estar irrelevante, o medo. Por isso que eu sofri com isso, com esses bloqueios, com essas experiências no início, até para você estar né? E se você parar para olhar, de fato, os vídeos mais antigos, você vai ver a diferença, né? Hoje em dia, acontece com mais fluidez. E é normal, eu acho que é normal. Por mais que eu não tivesse vergonha de aparecer, porque eu estava sendo muito verdadeira, então para mim não era um problema, nunca foi uma questão. Eu só não queria, como eu falei, né, no início, eu não queria mostrar minha vida pessoal completamente, como eu fazia com o blog. Porque com o blog, de fato, eu mostrava tudo, né? Então, quando foi para a Coxinha, eu disse, não quero mostrar tudo da minha vida. Mas eu entendi que eu não precisava mostrar tudo da minha vida. Que eu só precisava mostrar um lado que humanizasse a minha empresa para as pessoas se identificarem com ela. E isso aconteceu de uma forma muito natural. Robson é muito brincalhão, então assim, eu acabo filmando, Robson é mais assim, eu filmo ele e ele aparece. Mas a gente pensa bastante no que vai fazer, como vai fazer, se vai impactar nas pessoas da forma que a gente espera que seja, né? Se a gente está conseguindo alcançar da forma que a gente tem a intenção. A gente pensa bastante, olha se ficou bom, aí mostra para o outro, e aí, me diz o que é que tu achou, qual foi a primeira impressão, né? E assim a gente vai fazendo. Até nas minhas redes sociais também, aqui no meu perfil, comecei a fazer vídeos, né, a produzir conteúdo também, eu mostro para pessoas próximas. Esse vídeo que eu postei, o que é que você achou? Qual foi a primeira sensação que você teve? Para eu ter certeza se está alinhada com a minha expectativa, né? E aí as pessoas me dão feedbacks honestos, sinceros. E aí eu tenho como ter parâmetro para as próximas produções de conteúdo. Além de ser autêntico, tem que ser assertivo, né? Porque a todo momento a gente tem que ter cuidado, como a Tamires conversou agora há pouco,
nas mensagens que a gente está transmitindo. Então, não é porque eu vou ser quem eu sou que eu vou soltar coisas aleatórias nos stories, nos conteúdos, e assim dificultando a mensagem que vai ser recebida pela audiência, né? Então, a gente tem que ter cuidado com E isso. a gente tem que avaliar se o que a gente faz nas redes sociais, as atitudes que nós tomamos nas redes sociais, se elas estão de acordo com os valores da empresa. As pessoas precisam identificar que o valor da empresa é diferente do valor dela, da vida dela, né? Que às vezes para ela, para a vida dela, aquilo é muito natural, é uma ação, uma atitude que ela tem no dia a dia dela, no momento de lazer, no momento descontraído com a família, mas que aquilo não condiz, às vezes, com os valores da empresa. Já aconteceu comigo de empresas que eu até gosto do produto, só que a personalidade que está sendo divulgada junto à empresa não condiz com os meus valores. E eu deixo de comprar nessa empresa porque eu não me identifico com a personalidade que eles escolheram para imprimir, né, o que a marca representa. Então, assim, não compro. Eles estão errados? Não, porque eles escolheram essa pessoa focando em um público-alvo, né? Então, eu que não sou esse público-alvo. Então, como eu não me identifico, eu opto por não comprar nessa empresa e comprar em outra que venda o mesmo produto. Então, isso a gente tem que pensar muito, né? As nossas atitudes, o que a gente faz, reflete também nessa questão do posicionamento da empresa. Exatamente. E assim, é muito tentador a gente seguir a modinha, não é? Ou as tendências. Então Exato. é aí que você realmente percebe que vale a pena você ser autêntico. Quando você não migra para isso e assume um personagem que não condiz com o que você quer transmitir, só para ser mais bem quisto, ter mais viralização, não é isso? Ter mais visibilidade. E aí acaba distorcendo aquela mensagem que você quer transmitir, que é uma mensagem de acolhimento, de família, não é? Então, assim, o que a gente vê muito são cases assim, que as pessoas, para se adequarem a um personagem ou para ser aceito pelo mercado, acabam adotando tendências que às vezes não tem nada a ver com o perfil e com a mensagem deles. Então, não se sustenta. E aí onde muita gente se frustra, o digital não dá certo para mim. Eu tenho números, viralizo, mas não consigo ter clientes. Por que será? Relacionamento. É isso que eu ia dizer. As pessoas se apegam muito a número de seguidores, né? A número de likes. E, gente, número de seguidores não é número de vendas. Exato. Então, você não precisa necessariamente você ter os 15 mil seguidores que a Coxinha Vida tem. Se você tiver 500 e você conseguir vender para esses 500, já vai funcionar. Exato. Então, de nada adianta você ter 15 mil se você não consegue atender nem 500. Então, tudo tem que ser gradativo, né? Tem que entender até onde sua perna alcança. E entender realmente que número de curtidas e número de seguidores não é necessariamente reversão em vendas. E isso é uma construção, não é? Ninguém nasce pronto. Ninguém cai de paraquedas já sabendo o que tinha de fazer. Não, todo mundo foi aprendendo no caminho. Só que muitas pessoas desistem, inclusive, do digital por isso. Porque não tem aquela paciência de poder entender. Não tem o compromisso, às vezes, de estudar o público-alvo. Porque antes de você montar um negócio, qualquer negócio, independente se ele é físico, se ele é puramente online, o que é que você tem que fazer? Análise de mercado. Entender a viabilidade, entender com quem você quer se comunicar, entender seus pontos de contato, para que você consiga ser o mais assertivo possível na comunicação. Porque senão não gera venda. E aí não sustenta o negócio. Exatamente. Sabe, meninas, eu costumo dizer que marketing é vendas. E vendas é relacionamento. Então, se você entende a mecânica do negócio, você consegue fazer o seu marketing. Não precisa você ter 1 milhão de seguidores. Você consegue vender para o seu público através do seu digital. Mas você precisa entender de vendas. As pessoas não estudam vendas.
E vendas é relacionamento, você precisa entender o outro, você precisa se colocar no lugar do outro, entender a necessidade dele e de que forma você supre essa necessidade. Não é só, eu mostro meu produto e quem quiser que compre. Não funciona desse jeito. Não tem como. Exato. E aí, só fazendo um adendo que você falou que o marketing é vendas. Porque tem muitas pessoas que acreditam que o marketing ele vai vender. Vou contratar uma agência de marketing, vou contratar as meninas e minhas vendas vão bombar. Não é assim. Quando chega o atendimento, tem que ter uma equipe de vendas muito bem qualificada para atender essas pessoas. Pessoas Exato. que não têm empatia, que se coloquem, como você falou, se coloquem no lugar do cliente, entendam a necessidade do cliente para ter um atendimento que condiz com a mensagem que a empresa quer transmitir. E não o marketing por si só. Então, são peças de uma engrenagem. Um não sobrevive sem o outro. Não funciona. Exatamente. Como eu disse, né? O marketing é venda e venda é relacionamento. Então, se você não aprende a se relacionar com as pessoas, nem no tete a tete, nem no olho, como é que você vai conseguir fazer isso no digital? Não tem como. E o relacionamento, ele cai muito na ideia que você falou muito, a personalidade. Então, a todo momento, isso da coxinha vida também, eles a todo momento pegam ali no nome, nos termos, né, o tom de voz da marca que já é registrado, para que realmente isso, às vezes, para muitas pessoas, são detalhes, mas são detalhes que não têm diferença na hora da decisão da compra, porque você sente, começa a gerar uma memória na mente das pessoas, daquela que a todo mundo lembra. Eu tô afim de uma coxinha hoje. Coxinha é vida. Dá pra coxinha é vida? Certeza. Muito bom. Aqui. Aí vai, automaticamente, você não vai precisar estar indo atrás de um novo cliente. O teu cliente, o teu fã da tua marca, ele vai fazer isso por você. Porque você já através da empatia e ele vai fazendo um ciclo mesmo que a todo momento se repete. Né? Então, isso é importante e quem não conhece a vida, vá conhecer, porque é essencial realmente. Sabe, Lari, quando a gente criou a Coxinha Vida, a gente escolheu o nome exatamente fazendo pesquisa na internet. Na época, a gente pesquisou o que era top trend no Twitter. Tudo que fosse relacionado à coxinha, a gente pesquisava, né? Para entender o que fazia sentido com a proposta que a gente queria oferecer. E naquela época, o que estava no topo, ou seja, qual era a palavra, a expressão mais usada quando se relacionava ao mundo da coxinha, era que coxinha é vida. Então, era o que as pessoas mais falavam nas redes sociais. Tudo que tinha escrito sobre coxinha, o que tinha maior quantidade nas redes sociais era o termo coxinha é vida. Aí a gente olhou primeiro se já tinha registro desse nome, não tinha na época, aí a gente escolheu, então vai ser esse. Então já tem um senso de comunidade muito anterior. De você olhar para dentro, de você buscar entender as pessoas que estão, né, que é o seu público-alvo. Porque tem muita gente que vai no escuro e às vezes tem até pergunta e ninguém responde na caixinha de perguntas, porque também é uma forma de você fazer uma pesquisa de mercado com o seu público que está ali te acompanhando. São eles que vão te dar o direcionamento para você aprimorar os seus processos e, consequentemente, mais resultados. Então, assim, muita gente negligencia muito isso. Não vou perguntar porque responde. Tenta uma vez, não tem resultado. Tenta duas, acaba desistindo. Só que, assim, é relacionamento. Quanto mais você estimula as pessoas, mais elas vão começar a participar. Elas vão entender, poxa, isso aqui faz sentido. Deixa eu comentar aqui um post no... Exato. As pessoas não é toda hora que a gente está afim de ler uma legenda. Mas tem um dia que a gente lê. Se você parar para pensar, né, Carol? Você chegar para uma pessoa que você não conhece no meio da rua e você perguntar algo muito específico da sua empresa, essa pessoa vai responder? Não, né? Então, por que você espera que nas redes sociais você vai fazer uma pergunta sem ter conexão, sem ter relacionamento com aquelas pessoas e você espera que essas pessoas vão lhe responder? Não vão. Então, precisa existir uma construção. Se você conversar, se você explicar o porquê, se você mostrar a sua rotina, se você mostrar
qual o sentido daquela pergunta, as pessoas vão lhe dar atenção. Elas vão lhe responder. Agora, se você está usando a ferramenta rede social simplesmente como uma coisa qualquer, como um objeto, as pessoas também vão perceber e elas não vão fazer sentido para elas responder a sua caixinha de perguntas, né? Elas não vão querer se propor a tirar um tempo da vida delas para responder algo que para elas é indiferente. Então, se você gerar conexão, as pessoas vão lhe responder, elas vão marcar na sua enquete, elas vão responder as caixinhas de perguntas, mas é uma construção. Não acontece do dia para a noite, né? Exato. Isso bate até um ponto, né, que a gente precisa ouvir mais. Ouvir a nossa voz. A toda a fala de Tamires foi uma pesquisa que fez. De que forma? Ouvir a audiência dela, que ela queria impactar, para que ela conseguisse entender que tipo de nome colocar nos novos sabores, que tipo de nome chamar essa audiência. Então, todos os detalhes ela precisou ouvir, entender como é que estava aquelas pessoas tão loucas, né? Então, todo mundo são detalhes que precisa ser dado. E a gente aqui já está na live de praticamente 1 hora, se juntar com as outras, né? É verdade. Gostoso e a gente espera que muitos de vocês tenham entendido essas dicas que a Tamires explicou aqui, o que é que ela pratica na empresa dela e que realmente, gente, faz uma diferença enorme. Por isso que a temática é a autenticidade, porque realmente faz diferença numa marca. É o sucesso do negócio. Principalmente hoje em dia, a gente está tão cheio de informação nas redes sociais e no mundo como um todo, a gente está com tanta informação, precisa que a gente consiga ficar com aquela marca. Sentido de o porquê ela é tão exclusiva, porque ela é tão única, né? Então, eu gostaria de agradecer, a gente gostaria de agradecer a presença da Tamires. Estou com saudade, vou Eu lá. que agradeço. Mas antes de finalizar, Eita, eu quero precisamos marcar. que você deixe um recado para quem ainda não se posicionou no digital, para quem está com dificuldade em se posicionar. Como se manter autoral num mundo louco, onde a gente vive bombardeado de informações e de tendências também. Como se manter autoral nesse período? Então, gente, sendo você, todos nós somos únicos. Únicos. Não adianta você tentar imitar fulano, você tentar fazer igual Beltrano faz, porque Beltrano fez e deu certo. Não, seja você. As pessoas ao seu redor se conectam com você pelo que você é. Então você não precisa criar uma personalidade, você não precisa criar uma coisa que não existe. Eu sei que existe aí estudos, né, que mostram que a gente se interessa mais pelo que é mais belo, né? A gente se interessa mais, né, por determinadas coisas. Mas independente disso, se você for verdadeiro, as pessoas vão perceber. O ser humano, ele se conecta com o verdadeiro. Isso é fisiológico, porque nós temos a necessidade de estar inserido em um grupo. Então, independente de como você seja, vai ter algum louco no universo que é tão louco quanto você. Então, não precisa ter medo. Não precisa ter medo, não precisa ficar com vergonha, porque é você, é só ser você. Não precisa de muita coisa a mais. E assim, para ter mais visibilidade, né, nas redes sociais, é também ter constância. Não adianta você fazer hoje ou fazer só essa semana e achar que semana que vem você já vai viralizar e que você vai virar, sei lá, um Whindersson Nunes, né, alguém assim muito famoso na internet. Não vai acontecer do dia para a noite. Precisa trabalhar, precisa persistir, precisa ter consistência para que as pessoas esperem de você aquilo que você entrega todos os dias. Aí pode ter certeza que o negócio vai funcionar. Eu vou me despedir, agradecer pelo convite. Estou sempre à disposição, sempre que vocês precisarem, que vocês quiserem a minha presença, estarei aqui, que eu sou muito apaixonada pelo trabalho dessas meninas. Elas são maravilhosas.
Totalmente. Muito obrigada. E quem quiser me acompanhar, segue nas minhas redes sociais. E na da Coxinha é Vida. Vamos marcar lá tudo. Boa Boa noite. Boa noite.